Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. Reverendo Hernandes, o programa de hoje tem um tema muito empolgante e eu quero aproveitar para lhe receber e lhe dar as boas-vindas. Muito obrigado, pastor Jair. Eu tenho um privilégio de participar com o senhor aqui desse programa e você que está aí nos assistindo. Este é um programa que tem o propósito de abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. E, de fato, o assunto hoje é extremamente empolgante, né? Com certeza. Mas antes de anunciar o tema do programa de hoje, eu quero que você conheça um pouco da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, temos como tema um time vencedor. Vamos fazer uma analogia sobre a Copa do Mundo que começou na última quinta-feira, dia 14, e certamente temos algumas conexões para tratar. Pastor Hernandes, então vamos começar com uma lembrança nada agradável. O senhor já esqueceu o 7-1 da última Copa do Mundo? Pastor Jair, eu estava sozinho em São Carlos, num hotel, me preparando para pregar, quando fui assistir aquele fatídico jogo, Brasil e Alemanha, Mineirão, Belo Horizonte, Brasil. E eu pensando que nós iríamos ganhar de 2-0, e aquela foi uma derrota avassaladora. De vez em quando passa pela minha cabeça. Mas o trauma passou e agora nós queremos chegar ao Hexa. Estamos aí nessa luta, confiantes de que a vitória do Brasil vai acontecer de novo. Nós estamos então na 21ª edição da Copa do Mundo na Rússia. 32 seleções. 32 seleções e certamente há uma expectativa envolvendo todos os participantes quanto ao prêmio, quanto à partida final, quanto à vitória. E é curioso que de todas essas 21 edições, o Brasil é a única seleção que participou de todas. O Brasil é a única seleção que já conquistou 5 títulos. E todos os times que estão lá estão, certamente, com a expectativa da vitória. O homem tem expectativa de vitória. É verdade, Reverendo Hernandes. Agora, há algo que, num jogo, numa partida, traz muita frustração, e é o gol contra. E aí, fazendo uma analogia com a história do homem, eu lhe pergunto, o homem também fez um gol contra? Fez um gol contra, e o pior é que esse gol contra não trouxe derrota apenas para ele, que fez o gol contra, mas para toda a raça humana. A Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, colocou o homem num lugar perfeito e tinha com ele perfeita comunhão. E deu a ele uma ordem perfeita. E este homem deliberadamente, conscientemente, resolve desobedecer a Deus. Então, lá no Éden, os nossos pais desobedeceram a Deus, transgrediram a ordem de Deus. E eles caíram, e como Adão, numa linguagem assim nossa, teológica, cabeça federal da raça, com ele caiu toda a raça.
E nós estamos aí sofrendo os reveses da queda todo dia, toda hora. É só você olhar os noticiários e ver o que está acontecendo nas famílias, nas ruas, nas praças, nas instituições, que a gente vê a tragédia que foi esse gol contra de Adão, que foi o pecado, que foi a transgressão. Quando um jogador comete o infortúnio de realizar um gol contra, ele sofre, a família sofre, a torcida sofre, a equipe sofre. A grande pergunta é, na história do time ou da seleção humana, onde os nossos primeiros pais fizeram este gol contra e trouxeram tanto sofrimento, a pergunta é, há uma chance de reverter o quadro, ou seja, de ganhar o jogo? Existe essa chance tanto num jogo de futebol, né? E nós já estamos assim, bem conscientes de quantas vezes um resultado que parecia perdido foi revertido. Podemos lembrar, por exemplo, o que aconteceu no dia 16 de julho de 1950 no Maracanã. O Brasil era o forte candidato a sagrar-se campeão do mundo, dependia apenas de um empate com o Uruguai para sagrar-se campeão do mundo. Estava vencendo o jogo no primeiro tempo por 1-0, começa até os 23 minutos do segundo tempo ganhando de 1-0, o Uruguai empata o jogo e muda o placar. Na vida espiritual é a mesma coisa. O homem caiu, a derrota foi fragorosa, mas hoje é possível que o homem se arrependa, creia em Jesus e tenha uma vitória esplêndida, não pelo seu esforço, diferentemente do futebol, mas pela graça de Deus. Ele é perdoado, ele é restaurado, ele é transformado, ele é alcançado pela salvação gratuita de Deus em Cristo Jesus e ele então pode ser feito por Deus mais do que vencedor. Esta é a grande mensagem do Evangelho, a grande esperança do Evangelho. Reverendo Hernandes, quando nós estamos apreciando, assistindo um jogo, há muitas expectativas. Verdade. E expectativa é uma coisa, certeza de vitória é outra coisa. Então, como o senhor mesmo citou aí, a exemplo da Copa de 70, havia uma grande expectativa. Desculpe, 50. Na Copa de 50 havia uma grande expectativa. Isso. E a expectativa foi frustrada. Exato. Na vida espiritual, com relação a Cristo Jesus e a salvação que Ele opera na vida do homem, pode haver uma frustração? Pastor Jailton, isso é maravilhoso, porque quando a vitória do homem depende do homem, ele tem expectativa, ele não tem certeza. Porque o homem, ele é falível. O homem planeja algo e não consegue, tantas vezes, executar aquilo que planejou. Um jogador se prepara para vencer, mas num time de futebol, um ganha e outro perde. Um sai com alegria e outro sai chorando. Contudo, a nossa vitória espiritual não depende de nós. Então não tem frustração. Então não tem expectativa frustrada. A Bíblia diz o seguinte, Jesus Cristo disse o seguinte, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Não importa se esse homem está levando de goleada do inimigo. Não importa se ele hoje é um escravo do pecado, do vício, das mazelas da vida. No momento em que esse indivíduo se arrepende e crê no Senhor Jesus, ele é perdoado, ele é salvo. Porque a salvação não está baseada nos méritos daquela pessoa que está caída, nem nas obras que porventura ela venha a fazer para merecer a salvação. Salvação é um dom gratuito de Deus. Não para pessoas que merecem, mas para pessoas que não merecem, porque nós não merecemos. Os méritos são de Cristo, a glória é de Deus e nós recebemos esta vitória segura. Não há possibilidade de frustração. Quem crê, Jesus Cristo diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá, não teve, tem a vida eterna. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí.
programa de hoje tem como tema um time vencedor. Nós estamos fazendo aqui uma analogia a respeito do futebol e as verdades que nós encontramos na Bíblia acerca da vida espiritual. Quando um time sofre uma goleada, é comum que se faça uma avaliação do que deu errado, Exato. do que pode ser corrigido. Exato. Falando a respeito da vida espiritual, pastor Hernandes, nós temos aqui em Gênesis, no capítulo 3, algumas perguntas que são de suma importância. Perguntas que foram feitas pelo próprio Deus ao homem, que tinha acabado de fazer um gol contra. Eu gostaria que nós comentássemos um pouco a respeito destas perguntas. Perfeito. E a primeira pergunta que Deus dirige ao homem após o gol contra é: onde estás? Deus não sabia onde o homem estava? As perguntas de Deus em Gênesis 3 a Adão são perguntas retóricas. Deus não faz essa pergunta porque ele, Deus, está precisando de uma informação. Ele faz essa pergunta para que Adão entendesse a gravidade do ato, do gol contra que fez e as consequências que viriam sobre ele e sobre a raça humana. Adão começa, diante desta pergunta, a dar desculpas. Porque às vezes, como o senhor disse, às vezes num jogo de futebol, onde se leva uma goleada, pode dizer, não, o erro está no técnico, não, o erro está na escalação, não, o erro está na estratégia adotada. E via de regra, o ser humano tem essa tendência de projetar, de transferir. Adão diz, não foi a mulher que tu me deste. Quando foi para a mulher, não, foi a serpente. Em outras palavras, eles queriam que a culpa voltasse para o próprio Criador. Então, nós precisamos, primeiramente, reconhecer, não, eu pequei, eu errei. Em vez de ficar culpando o marido, culpar a mulher culpar o marido, o pai culpar o filho culpar o pai, culpar a sociedade, culpar o governo, culpar as instituições, culpar o meio ambiente onde nós estamos, nós precisamos chamar para nós mesmos, não, eu pequei, eu errei. E no momento em que o homem reconhece o seu erro, o seu pecado e o confessa e deixa, este homem alcança a misericórdia. E isso na vida, em todas as áreas da vida, é preciso fazer essa análise. Todo técnico bom de futebol, ele examina a partida, observa o que deu certo, o que deu errado, para não repetir o erro e para continuar melhorando os acertos. Na vida cristã também é assim. É assim. Pastor Hernandes, então fazer gol contra e sair correndo e se esconder no vestiário não resolve nada. Não resolve nada. Isso é fracasso duplo. Além de cometer o erro, não reconhecê-lo e não estar disposto a mudar a sua postura, a sua conduta. Então, o correto é cometer um pecado diante de Deus, confessá-lo. Confessá-lo. O salmista diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então, é pecar e, em pecando, confessar. Reconhecer, ficar triste por ele, saber que isso ofende a Deus, confessar e abandonar. Porque, veja bem, não basta o homem admitir só que não errei, mas continuar no erro. Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos dignos de arrependimento. A pergunta seguinte é, quem te fez saber que estavas nu? Essa é uma coisa interessante, porque, na verdade, o Adão disse para Deus que ele se escondeu porque estava nu. Ele não se escondeu porque estava nu. Isso foi uma desculpa dele. Ele se escondeu porque ele desobedeceu, porque ele transgrediu, porque ele não levou Deus a sério. A nudez era consequência do seu ato, no sentido de que ele estava nu, mas não havia pecado. Mas no momento em que o pecado entrou, a nudez é vergonhosa. Mas ele se escondeu não por causa da consequência do pecado, ele se escondeu por causa do pecado. Porque às vezes as pessoas querem fugir, pastor Jailton, das consequências do pecado. Né? Por exemplo, o cidadão foi pego lá pela polícia com a mão na botija roubando. Ele chora. Mas chora por quê?
Ele não chora porque ele estava com a mão na botija, ele chora porque foi pego. Ele chora pelas consequências do erro e não pelo erro. Então é muito importante que nós entendamos que o pecado é maligníssimo. Se eu ficar com medo apenas da consequência do pecado, mas gostar do pecado, eu estou encrencado, eu estou num cipoal, eu estou numa zona de muito perigo para a minha alma. Muito perigo. O pecado traz consequências, o salário dele é a morte. Mas eu preciso abominar não só apenas as consequências do pecado, mas o pecado em si. É ele quem produz a morte. Pastor Hernandes, na avaliação da partida onde o homem cometeu o gol contra, vem a terceira pergunta. Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A pergunta é, o homem, quando tomou a ação de desobedecer a Deus, ele o fez de uma forma ingênua ou efetivamente deliberada? Consciente e deliberada. Veja bem, Eva foi enganada, Adão não. Adão, ele ele comete o pecado conscientemente, porque a ordem tinha sido clara, expressa. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque certamente morrereis. Então, havia uma ordem expressa. É possível que uma pessoa, pastor Jailton, erre inconscientemente. Nós fazemos isso muitas vezes na vida. Nós erramos uns com os outros sem ter a intenção de fazê-lo. Por causa das nossas fraquezas, nós acabamos frustrando as pessoas. Mas às vezes nós erramos deliberadamente, conscientemente, propositadamente. Foi o que Adão fez. Agora, Deus nos orienta na sua palavra a vivermos uma vida de obediência. Nós não temos desculpas para pecar. Diz, não, eu não sabia, eu não estava alertado, eu fiz inconscientemente, porque Deus já nos deu orientação clara e segura de como devemos viver. Então, você que está nos assistindo, se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Se você não pode comprar, vai lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória, nós teremos prazer de doar uma Bíblia para você, porque aqui neste livro está a vontade de Deus para a sua vida, os princípios de Deus que vão dirigir você para uma vida de vitória, para uma vida de plena felicidade. A felicidade não está nas coisas, está em Deus. E Ele aqui expressa para nós toda a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. E no próximo bloco nós vamos tratar da última pergunta que o texto traz. É uma avaliação desta partida. E a pergunta que eu faço a você, como está o jogo da sua vida? Não saia daí, voltamos já. Os dias passam tão depressa e a pressa sempre apressa nossas preces. E já faz tanto tempo que não tento ter um tempo pra pensar. Onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai dar? Onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai dar? Não posso mais me enganar. A vida é muito mais do que os olhos podem contemplar. A vida é muito mais. A vida é muito mais.
Os homens dizem ter a razão, mas não basta tê-la sem ter coração. Pois a história nos revela caravelas cheias de podridão. O que é que isso quer me ensinar? Onde é que isso vai me levar? O que é que isso quer me ensinar? Um time vencedor. Este é o tema do programa de hoje. Nós estamos analisando aí a questão da Copa do Mundo e fazendo alguns comparativos a respeito do jogo da vida, do jogo onde todos nós estamos envolvidos. É uma questão muito importante e nós queremos chamar a sua atenção. Pastor Hernandes, no texto há uma quarta pergunta, sendo a primeira dirigida especificamente à mulher. E a pergunta é: que é isso que fizeste? Que pergunta profunda, incisiva, séria. O grande aspecto, veja bem, quando Deus faz essa pergunta dirigida à mulher, a mulher tomou uma dianteira e uma liderança de dialogar com a serpente, que era uma personificação de Satanás, quando ela não deveria assumir esse papel de liderança. Esse papel, ela de certa forma, suplanta e usurpa a posição do seu marido, porque Deus tinha dado uma ordem para ele como comandante. E ela toma essa posição. E ela admite: a serpente me enganou. Na verdade, a serpente lançou no coração de Eva algumas iscas muito sedutoras, porque a serpente colocou insatisfação no coração dela, estando num jardim de delícias e prazeres, dizendo para ela o seguinte: olha, você tem potencial para mais, você merece mais. Na verdade, quando Deus deu essa ordem, Ele estava limitando vocês. Vocês poderão ser iguais a Deus. Vocês podem mais, vocês têm horizontes mais amplos, mais largos. E de repente, diz a Bíblia, que essa concupiscência dos olhos, essa concupiscência da carne, a soberba da vida, encheu o coração de Eva de vontade de ser igual a Deus, não aceitando ser criatura de Deus e a mais sublime, até a obra-prima da criação de Deus. E aí está a isca do diabo e o anzol do pecado. Por quê? Porque o diabo mostra sempre o pecado colorido, prazeroso, proveitoso, vantajoso. E quando o homem deixa de obedecer o que Deus orienta para ele, para acreditar nas mentiras do diabo, nas seduções do pecado, achando que Deus está blefando, que as ameaças que ele faz não são verdadeiras, ou que as propostas de felicidade que ele tem não são suficientes, então este homem opta em desobedecer a Deus e agarrar as propostas do diabo. E aí entra a queda, aí entra o fracasso, aí entra a goleada, aí entra a derrota, aí entra a perda dos privilégios que se buscava, que é levantar a taça da vitória. O que é maravilhoso, pastor Jailton, é que eu fico até emocionado em pensar sobre isso, porque é nesse mesmo cenário dessa derrota fatídica dos nossos pais, é que Deus prometeu o Redentor. Quando Deus diz: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então preste atenção nisso. Talvez você está levando de goleada, talvez você está cabisbaixo, derrotado pelo seu pecado, pelo vício, um casamento destruído, uma família disfuncional, crise na sua vida de todas as ordens, e você diz: acabou, não tem mais chance para mim, eu estou arrebentado, destruído. Talvez até pensando em tirar a sua vida, porque tudo deu errado. E eu quero dizer para você que no meio dessa tragédia toda, Deus levanta uma voz de esperança, promete o Messias, promete Jesus,
aquele que veio para morrer no seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna, mudar o placar do jogo da sua vida e fazer de você alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa questão, pastor Hernandes, da esperança, a questão de olhar para o futuro com segurança, certamente é o que há de glorioso no Evangelho, porque o Evangelho permite-nos olhar para o futuro com segurança. E é uma coisa, pastor Jailton, queria que o senhor comentasse para nós. Todos nós, às vezes, brasileiros, gostamos de futebol, está no sangue do brasileiro, a maioria da população tem seu time de preferência, luta por ele, torce, acompanha e tal. E aí pode ser que o seu time ou a seleção brasileira até ganhe o Hexa esse ano e tal. E há uma festa, uma alegria, mas aquela alegria, ela se esvai como a névoa. Ela se esvai, não é uma alegria, meu time ganhou, agora eu sou feliz o resto da minha vida. É bobagem, não é verdade? Uhum. E a pergunta é essa, a alegria de Deus é uma alegria que se esvai também, que se desfaz como a névoa também, igual ganhar uma Copa do Mundo, ou o seu time de preferência ganhar um campeonato? Ou essa alegria de Deus é uma alegria duradoura? Com certeza é uma alegria duradoura e é uma alegria que supera os embates, as lutas, as dificuldades da vida. A alegria que Deus produz no coração do homem por meio do seu Filho Jesus Cristo permite ao homem, mesmo em meio à dureza da vida, ter contentamento, ter esperança, ter certeza. Então é possível uma pessoa hoje estar passando por uma luta, às vezes de saúde, às vezes do luto, às vezes de um problema financeiro, e ainda assim ter essa alegria? Com certeza, o apóstolo Paulo expressou isso de forma categórica ao dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado quanto ser honrado. Né? E ele, após fazer essa análise das diversas situações de sua vida, das diversas fases esplêndidas do ponto de vista circunstancial, fases difíceis do ponto de vista circunstancial, ele deu um brado dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me permita fazer uma última pergunta, o nosso tempo está encerrando, né? Como é que a pessoa que está nos assistindo, pastor Jailton, pode fazer para conhecer este Evangelho? O que a primeira Igreja Presbiteriana de Vitória tem para oferecer para as pessoas que estão nos assistindo, para que elas possam conhecer este Evangelho glorioso que nos faz mais do que vencedores? Pastor Hernandes, nós temos o compromisso de expor as Escrituras, e as Escrituras apontam para Cristo, e Cristo é a nossa vitória. Então você que nos assiste, venha conhecer a primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, uma igreja comprometida com a Palavra de Deus. Dominicalmente, temos cultos pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas. E também a nossa Escola Bíblica Dominical, com classes para todas as faixas etárias. Venha, será um prazer recebê-lo e apontar a você o maior de todos os técnicos, o técnico que nunca perdeu, o técnico que é sempre vencedor, Jesus Cristo. Nos faz mais do que vencedores. Sim. E deixa eu dizer uma coisa para você. Lá na primeira igreja tem um culto às quartas-feiras, 7h30 da noite, que é um diferencial em Vitória de estudo da Bíblia. De repente você que tem esse dia livre na sua agenda, vá lá, quarta-feira, 7h30 da noite, vai ser uma grande bênção para a sua vida. Deus abençoe o seu coração, um privilégio estar aqui com você. Deus o abençoe e até o próximo sábado, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Em Cristo, somos mais que vencedores. Deus o abençoe. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.